E aí, internet, tudo bem? Eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zayo. E os mimimi que ronda a internet nessa semana é relacionado às piadas do Danilo Gentili, cara. Eu até inclusive estava assistindo o programa e não achei nada demais. Mas a gente vive num contexto radical politicamente falando. Ou se você não for radical contra, você tem que ser radical a favor. E eu acho que isso está fazendo um mal lascado pro Brasil. Na verdade, o Brasil tá passando uma ideia de que está doente, literalmente. Porque isso é mimimi, cara. O cara é um humorista, tem direito de fazer piada com o que quiser. Ah, Zayo, mas o cara ajudou, o cara antes estava do nosso lado, o cara estava... Cara, na verdade é o seguinte, a maioria não entendeu uma coisa. Falando de mim, do meu próprio canal aqui, eu entrei defendendo e fazendo uma campanha pesada para o Bolsonaro no outro canal e nesse canal, foi dado que não tinha outra opção. Não é porque você é um bolsonarista doente, não. É porque não tinha outra opção. E eu sou um cara totalmente definido como contra a esquerda. A ideia de socialismo de esquerda comigo não funciona. Só que isso não quer dizer que eu não posso criticar o governo que eu até então ajudei com o mínimo, o máximo possível que eu pude fazer para chegar aonde chegou. Eu não posso criticar ou fazer uma piada. Isso já passou para o lado de doença. A piada, para quem não está a par, foi relacionada ao Eduardo Bolsonaro dentro desse contexto onde ele está sendo aí cogitado para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uma coisa que a gente precisa entender, falando-se do Eduardo Bolsonaro, ele foi eleito na eleição passada, isso é, tornou-se um deputado federal mais votado na história do Brasil, com mais de 1.800.000 votos, isso é, eleitores paulista. E isso deixa muito claro que ele possui um patrimônio eleitoral muito forte, muito grande, e que não pode ser desprezado. E que isso pode, com certeza, articulado por ele, trazer para um favorecimento no contexto conservador da nação brasileira. E que eu, particularmente, acho que ele vai ser, né, se continuar no Brasil, vai ser um protagonista aí combatendo, principalmente dentro de São Paulo, toda a estratégia, as artimanhas dos tucanos, né, na disputa pela prefeitura do estado de São Paulo. Então a gente precisa entender uma coisa: Eduardo Bolsonaro tem um papel fundamental para desenvolver dentro da nação brasileira. A princípio é um cara honrado, afinal são quase 2 milhões de eleitores, né, que confiaram nele. Eu acho que seria uma grandeza enorme ele honrar isso e levar o seu mandato até o final. E tentar conduzir todos esses votos, né, a um candidato indicado por ele, mais tarde aí sim sair do Brasil. Eu até comentei lá no meu Facebook, dizendo que a nomeação do Eduardo Bolsonaro à embaixada dos Estados Unidos não configura nepotismo, como a gente já até criou lá uma certa polêmica, né? E no meu ponto de vista, porém, não sendo proibido, é imoral. Por quê? Porque tem muita gente que se prepara, estuda para se tornar um embaixador e o cara vem simplesmente já lá de cima e conquista o espaço dele. Isso é, passando na frente, no meu ponto de vista, dado a grandeza do Eduardo Bolsonaro como um deputado. Então, no meu ponto de vista, nada mais moral e justo é ele fazer valer os votos que ele recebeu aqui no Brasil, e eu acho que o Brasil conta mais com ele no Congresso do que lá nos Estados Unidos. Óbvio que nos Estados Unidos a articulação, o jogo internacional, é necessário uma pessoa de confiança do presidente, que até então, óbvio, seria o próprio filho. Mas, cara, é um assunto que está causando aí uma divisão de opiniões dentro desse contexto. O meu parecer seria esse: eu acho que ele precisaria permanecer no Brasil até cumprir o seu mandato, ou conduzir alguém com todo esse potencial dele, alguém de confiança, para dar prosseguimento ao que ele conquistou dentro do estado de São Paulo com esses quase 2 milhões de votos. Eu não sei, o que você acha? Deixa o seu comentário embaixo, que vai ser importante, ajuda a gente a pensar, enfim, a chegar a alguma conclusão. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí na lateral, que é importante. Me segue lá no Instagram também, que é uma rede social onde eu estou bem ativo. E é nóis, canal Fala Zayo, por um Brasil e um mundo melhor.